Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. O meu nome é Inês Almeida e sou gestora de comunicação aqui da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa e estou aqui hoje como anfitriã deste webinar. Dou também as boas-vindas aos nossos oradores, o Pedro Couto, Pedro Garrete, Pedro Ribeiro e Pedro Terras Marques. E gostaria de vos informar que este webinar está a ser gravado e que a gravação será partilhada no canal do YouTube da CCIP. Vou passar então a palavra aqui à Maria João Coelho, da Elecpor, que guiará a sessão. Desejo-vos a todos um bom webinar. Até já. Muito obrigada, Inês. Muito bom dia a todos. Eu sou então a Maria João Coelho, sou diretora-geral da Elecpor, que é a Associação Portuguesa das Empresas do Setor Elétrico. E, portanto, dou também as boas-vindas a todos os presentes, não só aos nossos oradores, mas muito especialmente a quem se junta a esta sessão com interesse no tema. Este é o nosso primeiro webinar em 2026, mas já o segundo em parceria com a CCIP, e este então dedicado ao tema da gestão de riscos climáticos. Um tema que cada vez mais na agenda, como sabemos. Este ano tivemos um conjunto de tempestades com impactos a nível nacional e achámos que era o momento de trazer um bocadinho a discussão sobre este tema, aprofundar o conhecimento e trazer um bocadinho o que o setor elétrico também está a fazer para contribuir para a resiliência, enfim, de todo o setor da energia. E vamos começar este webinar com uma primeira intervenção, uma apresentação tipo keynote, aqui do Pedro Garrete, e depois então seguir-se-á um debate com os restantes oradores, mais numa perspectiva de terreno e de experiências do setor elétrico. Portanto, primeiro passaria então a palavra ao Pedro Garrete. O Pedro é cofundador da empresa ToAdapt, que é uma empresa que se dedica a este tema da avaliação e gestão de risco climático, e ele é também investigador especialista em regionalização e avaliação de risco climático. Portanto, tenho todo o gosto em passar a palavra ao Pedro e muito obrigada pelos contributos que vai trazer para esta sessão. Obrigada, Pedro. Obrigado, Maria João. Bom dia a todos. Cabe-me a mim dar aqui um bocadinho também o mote da sessão de hoje. Vou partilhar o meu ecrã e durante pelo menos 15 minutos espero captar ou conseguir captar a vossa atenção. Vou só passar isto aqui para o primeiro slide, exatamente. Pronto, acho que é isso que nós estamos a ver neste momento. Uhum. Portanto, a apresentação vai se focar um bocadinho sobre a questão das alterações climáticas, que é o que nos traz aqui hoje, mas também fazendo sempre a ponte para aquilo que é a avaliação de risco. E quando nós falamos em avaliação de risco, normalmente nós lembramos muito do Acordo de Paris, que foi assinado em 2015, mas, no entanto, em 2015, houve três acordos estruturais, onde o Acordo de Paris é apenas um deles, que nos dão, que nos definem um antes e um depois, digamos assim. Ou seja, quais são esses acordos? O framework de Sendai sobre gestão de risco, basicamente é um acordo que nos dá toda a informação, todas as metodologias que nós devemos adotar sempre que estamos a quantificar os riscos, já tendo em conta as projeções climáticas. Portanto, é um excelente framework que define as regras de como é que nós devemos contabilizar o risco. Depois temos realmente o Acordo de Paris, com metas muito específicas na área da adaptação e na área da mitigação, extremamente importante para definir as políticas de acordo com estas metas, mas depois também temos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável entram neste pacote como o grande mecanismo de monitorização, tendo em conta um conjunto de metas alargados que nós devemos atingir, neste caso até 2030, mas eu suspeito que isto vai prolongar-se para além desta década. Ou seja, estes três acordos fundamentais dão-nos, por um lado, as metodologias que nos permitem avaliar o risco, dão-nos os objetivos de adaptação e mitigação às alterações climáticas e dão-nos também as metodologias que nos permitem monitorizar os nossos progressos. Daí estes três acordos estruturais serem fundamentais, que, quando integrados, complementam a nossa gestão de risco. E então, quando falamos em risco, o que é que eu estou a falar? Como tinha dito há bocado, antes de 2015, a Comunidade de Adaptação às Alterações Climáticas tinha uma definição de risco que era relativamente estranha.
era um nicho muito particular desta comunidade que eu acho que não vingou. E não vingou porquê? Porque a partir de 2015, e muito devido ao Acordo de Sendai, o risco passou a ser definido como pelo menos três componentes: a componente do perigo, da vulnerabilidade e da exposição. Portanto, sempre que eu estiver a falar em risco, nós temos que ter em mente que o perigo tem a ver com o fenómeno que pode dar origem a um conjunto de impactos, que é caracterizado pela sua magnitude e probabilidade. Ou seja, por exemplo, em cheias e inundações, o perigo é o fator desencadeante, que é a precipitação. A vulnerabilidade tem a ver com os processos físicos, sociais e económicos e ambientais do nosso território. Vou dar outra vez o exemplo das cheias e inundações. Seria, por exemplo, as características hidrogeomorfológicas do nosso território que o torna mais suscetível a esta tipologia de impactos. E a exposição tem a ver com a localização das nossas infraestruturas, pessoas ou bens, e só existe risco quando existe exposição, e, portanto, estas três componentes definem aquilo que, a partir de 2015, se passou a definir. Tendo em conta que o período antes de 2015, eu acho que os estudos antes de 2015 precisam de ser atualizados. Depois de 2015, esta é a metodologia que vingou e aproxima muito mais da atual comunidade de risco, todas estas definições. E depois veio 2022, ou seja, nós então em 2015 tivemos uma alteração das definições de risco dadas por aqueles acordos estruturais. Tivemos que atualizar todas as nossas avaliações de risco de impacto às alterações climáticas, mas em 2022 surgiram novos cenários, aquilo que se chama os SSPs. Os cenários de 2015 sempre tiveram como objetivo de ser temporários. Não tinham uma história social nem económica por trás deles. Era apenas aquilo que chamamos um forçamento radiativo. No entanto, desde 2022 surgiram estes novos cenários. E isto implica também que, novamente, quem tem estudos de reavaliação de risco anteriores a 2022 e não incorporou estes cenários, precisa também de atualizar, porque realmente os dados destes novos modelos são bastante significativos, a melhoria é bastante significativa, e daí valer a pena fazer esta atualização. Onde é que nós estamos e para onde é que nós vamos? Quando os dados em 2022 começaram a surgir, houve algo que começou logo a alarmar a comunidade científica. E o que é que foi? Foi que no Acordo de Paris ficou definido que nós devíamos estar bem abaixo, ou devíamos ter como limite ou como meta estar bem abaixo dos 2 graus Celsius, mas idealmente não ultrapassar os 1,5. Portanto, o 1,5 era a meta mais académica, o bem abaixo dos 2 graus foi uma meta política. Ok? O que é que acontece? 2025 a temperatura média global foi de 1,4 graus, mas se fizermos a média dos últimos 3 anos, de 2023, 2024 e 2025, a temperatura média global já ultrapassou os 1,5 graus. Ok? Se este ano tivemos, como é previsto, um fenómeno de El Niño no Pacífico, então o que acontece é que esses fenómenos normalmente aumentam a temperatura média global de uma forma mais significativa, e é muito possível que a partir, inclusive, deste ano, nós ultrapassemos de uma forma definitiva esta meta psicológica barra científica dos 1,5 graus. Porquê é que esta meta é importante? Porque na altura, quando foi definida, eu acho que foi em 2013, numa conferência pré-COP na Dinamarca, a meta do bem abaixo dos 2 graus, houve um cientista que disse algo que eu considerei muito importante. Ele disse: acima dos 2 graus, nós temos 50% de probabilidade de não sabermos o que é que vai acontecer. E este é o modo que as Nações Unidas usa para definir o estado atual do aquecimento global como uma emergência climática. E só para terem uma noção, normalmente na década de 80, 90,
falávamos em alterações climáticas, depois com o Acordo de Paris começámos a falar sobre aquecimento global, hoje já falamos em emergência climática. E todas estas novas definições dos períodos em que nós temos vindo a passar nas últimas décadas têm por detrás estes valores, aquilo que define o grau de incerteza da frequência e intensidade dos eventos extremos, sendo que um desequilíbrio energético do nosso sistema climático maior, aquilo que acontece é também um aumento da frequência e intensidade dos fenómenos extremos. Focando um bocadinho nas questões aqui para Portugal, as nossas projeções, e neste caso só estou a falar de precipitação como exemplo, porque, por exemplo, se nós falarmos em ondas de calor e por aí adiante, os dados são muito claros sobre a intensidade e frequência desse tipo de fenómenos. Mas para não estar a alargar, nós, por exemplo, temos aqui três mapas, um que caracteriza a frequência de precipitação de 75 milímetros por dia. Eu já vou focar-me um bocadinho no que é 75 milímetros por dia, mas é uma precipitação muito intensa. E se nós olharmos para os dados históricos, pelo menos entre 80 e 2010, nós vemos que esta frequência de eventos meteorológicos extremos via-se um bocadinho no norte, às vezes um bocadinho no Algarve, mas não era algo que fosse muito comum. No entanto, as projeções climáticas indicam que a frequência e intensidade deste tipo de fenómenos terá uma tendência para aumentar de forma significativa. E é com base nestas projeções, isto até 2050, que nós muitas vezes temos que dimensionar as nossas infraestruturas, tornando-as mais resilientes. Agora, o que é uma precipitação de 75 milímetros? Eu aqui vou a dezembro de 2022, nós tivemos em 15 dias duas tempestades, ou melhor, era a mesma tempestade, mas teve dois impactos com um espaço de cerca de uma semana, 15 dias de intervalo, e causou cerca de 293 milhões de euros de danos em Lisboa e Val de Tejo. Por outro lado, só em Lisboa, os dados indicam que houve quase 50 milhões de euros de danos só na região de Lisboa. E então, o que é que as projeções indicam? Este gráfico, por exemplo, para a região de Lisboa e Val de Tejo, temos no eixo dos X aquilo que se chama o período de retorno, ou seja, a frequência expectável para um determinado regime de precipitação, regime esse que está aqui no eixo dos Y, representado pela precipitação máxima diária em milímetros. Se nós formos tentar visualizar os dados para uma precipitação a um período de retorno de 75 milímetros por hora, nós vemos que se formos olhar para os dados históricos, a frequência esperável ou expectável seria para esta região de um período de retorno de 6 anos, mas que as projeções climáticas até meados neste século podem duplicar ou triplicar a frequência deste tipo de fenómenos. Significa que existe uma tendência já observada de aumento do impacto deste tipo de fenómenos, nomeadamente que possam causar cheias e inundações. Qual é o panorama nacional, tendo do ponto de vista histórico, sobre os danos causados? E aqui nós temos dois mundos. O primeiro mundo é entre a década de 80 e 90, onde os impactos diretos e indiretos, ou os danos diretos e indiretos causados por eventos meteorológicos extremos, isto são dados da Agência Europeia do Ambiente, Portugal gastava sensivelmente 70 milhões de euros por ano em danos. E depois temos o mundo a seguir, que é a partir de 2000, ou seja, já no século XXI. Nós começámos o século XXI em 2003 com uma seca muito severa, com danos que não estávamos preparados, que se prolongaram para 2004 e 2006, mas os danos, curiosamente, de 2004 têm mais a ver com períodos de precipitação intensa que deram origem também a inundações. Portanto, nós estávamos não só a passar um período de seca severa ou extrema, muito significativa, como em 2004 tivemos um conjunto também de cheias e inundações, e depois em 2006 vieram os grandes incêndios. Portanto, tivemos aqui entramos neste século já com um conjunto de impactos que não era normal nós observarmos. Em 2010,
Nós temos aqui os impactos causados, por exemplo, pelos aluviões na Madeira. Foi bastante significativo e uma surpresa também para a região. Depois temos aqui 2017 também os danos causados pelos incêndios. E o que acontece é que entre 2000 e 2023 começámos a ter, em termos médios, dados corrigidos à inflação, um custo médio anual de 636 milhões de euros. Ou seja, quando comparamos o final do século passado, década de 80 e 90, com as duas primeiras décadas deste século, o rácio é quase de 1 para 10. Ou seja, passámos quase a gastar 10 vezes mais por ano em danos causados por eventos meteorológicos extremos. E isto é significativo. E ainda é mais significativo quando só a tempestade Christine, ou aquele comboio de tempestades, a Christine foi a terceira já de um conjunto de tempestades que se formaram aqui no Atlântico Norte durante pelo menos 15 dias. Só o Christine elevou esta fasquia para 5,3 mil milhões de euros. Ou seja, quais são as lições que nós temos que tirar com estes dados? É que o clima já mudou, não é está a mudar, é está a mudar e já mudou. Se nós olharmos única e exclusivamente para os dados históricos, não estamos a caracterizar devidamente o nosso risco, e é preciso cada vez mais apostar nas projeções climáticas e tirar delas informações que nos permitem dimensionar as nossas infraestruturas para esta nova realidade. No entanto, existe um dado que é muito interessante, que até do ponto de vista de investimento. Estudos indicam que por cada euro gasto em adaptação, nós conseguimos poupar entre 7 a 10 euros em danos futuros. Isto durante um período de 10 anos. E nós temos um conjunto de exemplos que eu acho que comprovam este rácio e daí a adaptação ser um investimento seguro. Um dos exemplos, que pelo menos em termos de estimativa, tem a ver com o próprio plano de drenagem de Lisboa e acompanhando um bocadinho o exemplo que eu vos dei há bocado sobre os impactos de dezembro de 2022. Estima-se que o plano de drenagem de Lisboa consiga poupar cerca de 23 milhões de euros por ano em danos expectáveis sobre cheias e inundações aqui no Concelho de Lisboa. E isto, de alguma forma, releva a importância de que este tipo de investimentos não podem ser vistos como um custo, mas têm realmente um retorno quase praticamente garantido sobre o seu investimento. E de adaptação ter ganho, principalmente nesta última COP, uma importância bastante significativa, porque não nos basta mitigar, é preciso adaptar. No vosso setor em particular, na questão da produção de energia, há um exemplo que eu também gostava de trazer. Eu coordenei a estratégia de adaptação climática da Madeira, isto em 2015. Realmente a Madeira tinha três grandes problemas. Um tinha a ver com os incêndios, outro tinha a ver com os aluviões e outro tinha a ver também, e tem a ver com a questão da disponibilidade hídrica ou dos recursos hídricos. Porque as tendências são de diminuição de precipitação na região. E então foi feito uma expansão do empreendimento da hidroelétrica da Calheta, no sentido de criar uma lagoa em altitude que, eh, que disponibilizasse a água necessária para a produção de energia, mas depois é usado, por exemplo, as renováveis para voltar a bombar esta água para cotas mais elevadas, tendo sempre funcionando este reservatório para fins múltiplos. O primeiro fim tem a ver com este reservatório poder ser usado para o combate a incêndios, água disponível para combate a incêndios. O segundo fim tem a ver com como se fosse uma bateria, portanto, em alturas de escassez hídrica, usar este reservatório para continuar a produzir energia. E com isto lidar com fazer uma gestão atempada de períodos que possam surgir de mais prolongados de seca moderada à extrema, e fazer com que o sistema continue a funcionar de uma forma mais resiliente.
E isto é talvez um dos exemplos no setor elétrico, no sentido de que a estratégia de adaptação construída em 2015 apoiou também e validou este projeto, de qual foi usado para conseguir fundos comunitários para o seu desenvolvimento e construção, e aí sim tornar o território mais resiliente a fenómenos extremos. Eu com isto, eu acho que me vou calar. Tinha aqui só mais dois slides, mas eu acho que Maria João tem aqui um conjunto de perguntas e o objetivo era sim dinamizar o debate e não fazer desta introdução um monólogo. Por isso, Maria João, agradeço imenso este tempo e disponibilidade. Muito obrigada, Pedro Garrett, que isto hoje são muitos Pedros, então. Pedro Garrett, muito obrigada pela intervenção. Acho que foi aqui uma apresentação muito interessante, aqui, que lança aqui, é um bom teaser para o nosso debate que agora se vai seguir. Portanto, agora, no fundo, vou-me focar sobretudo nos outros três oradores. Já voltamos ao Pedro e, aliás, alguma questão que surja no chat também para o Pedro Garrett, poderemos naturalmente depois voltar aqui. Mas vamos um bocadinho olhar para o que o setor tem vindo a fazer, quer do ponto de vista do planeamento, da resposta mais operacional, portanto, um bocadinho para fazer a ponto com o que foi a apresentação do Pedro Garrett, se calhar eu fazia uma primeira breve ronda entre os três restantes oradores, mas tenho que os apresentar. E, portanto, em primeiro lugar, apresentar os nossos queridos oradores. Temos o Pedro Ribeiro, que é o COO da Movera, o responsável de operações da Movera. Temos o Pedro Terras Marques, que é o responsável pela gestão e operação da Rede Nacional de Distribuição da E-Redes. E temos o Pedro Couto, que vem aqui um bocadinho com um duplo papel. É, por um lado, membro do Comitê de Geração e Ambiente da Euroelétrica. A Euroelétrica é a Associação Europeia do Setor Elétrico, na qual a Elecpor é a representante nacional, e traz um bocadinho essa perspectiva a nível europeu das questões que estão a ser discutidas e o que se antevê de mudanças mais regulatórias, digamos assim. Mas o Pedro Couto, é diretor de Ambiente e Fundiários da EDP Produção e EDP Renováveis, portanto, naturalmente também vai partilhar um bocadinho da sua experiência no contexto dessas suas funções. Voltando então, vamos fazer uma primeira ronda um bocadinho interligando com o que foi a apresentação do Pedro Garrett, e pedi então a cada um dos nossos três oradores que faça o que o Pedro estava a dizer. Dizia o clima está a mudar, mas mais do que isso, o clima já mudou. Portanto, temos dados históricos, temos projeções futuras que no fundo mostram um bocadinho como é que é este novo contexto, esta nova realidade, como dizia o Pedro, e por isso pedia a cada um dos oradores que nos dissesse que é como é que, no fundo, esta nova realidade já se reflete hoje na vossa área de atuação e quais consideram ser as principais prioridades de ação. E começava pelo Pedro Ribeiro. Obrigado, Maria João, obrigado por estar presente, obrigado a todos, os cumprimentos. Pronto, realmente a apresentação é muito significativa. A grande dificuldade que eu vejo aqui é nós estamos a falar de cenários, portanto, é um facto que o clima já mudou. Agora, a questão dos horizontes para investimentos é que temos aqui um problema, porque não sabemos, como o Pedro Garrett muito bem frisou, há vários cenários, portanto, aquilo que eles chamam os STP, e há vários horizontes. Portanto, quem está na posição de definir investimentos tem que se preocupar com estas duas questões. Portanto, para onde é que vamos? Até que ponto é que vamos proteger? As duas coisas a proteger aqui, evidentemente, são as infraestruturas para a continuidade de produção e, obviamente, também proteger a operação, ou seja, nós temos que garantir que em cenários de escassez ou abundância, porque aqui ainda temos esta, no caso da hídrica, temos esta duologia, não é? Temos cenários de escassez em que vamos ter, digamos que aproveitar melhor as máquinas, eventualmente, e complementar a produção com outros meios, mas também temos um cenário de excesso de recurso em que não o podemos, digamos, processar de uma forma aceitável e, nesse caso, temos que proteger as infraestruturas dos efeitos desastrosos que podem ter, digamos, os caudais excessivos que podem aparecer. E, portanto, aqui eu diria, primeira questão, mapear os riscos, ou seja, as evidências são mais que suficientes para dizer que alguma coisa vai mudar e tem que ser adaptado. O mapeamento do risco, conhecer aquilo que se vai passar, ou pelo menos tentar prever aquilo que se vai passar, é um ponto essencial, e depois, obviamente, em função disso, identificar, obviamente, os riscos principais e a exposição principal, e tem que se definir um plano de investimento de acordo com isso, de forma a mitigar os riscos. E eu diria,
No caso da atividade hídrica, nomeadamente, há 4 riscos principais. Portanto, tem a ver com a hidrologia, escassez e cheias, tem a ver com os landslides, portanto, os deslizamentos, não é exatamente, não é a categoria de aluvião que foi descrita para a Madeira, mas é possível que haja deslocamento em costas e, evidentemente, os efeitos da temperatura, quer sobre os equipamentos, quer sobre as pessoas. E pronto, eu Muito acho bem. que a primeira intervenção seria esta a minha ideia, não é? Pedro, e vamos ter tempo de aprofundar um bocadinho mais, aqui é só agora uma primeira reação, digamos assim, e se calhar passava a palavra. Então, neste caso, vou passar para o Pedro Couto, porque depois quer fazer interligação com o Pedro Terras Marques ao próximo bloco, por isso passo ao Pedro Couto. Muito obrigado, Maria João. Bom dia a todos. Antes de mais, agradecer o convite e felicitar a Elecpor e a Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa pela realização deste webinar. Respondendo aqui à sua questão, a apresentação do Pedro Garrett mostra muito claramente que já não estamos perante uma discussão teórica ou futura. Os impactos climáticos já estão a ter consequências muito concretas na operação das infraestruturas críticas e no funcionamento da economia. E em complemento aos dados que o Pedro Garrett apresentou, os números europeus ajudam também a perceber a dimensão económica crescente deste desafio. Segundo a Agência Europeia do Ambiente, as perdas económicas associadas a eventos climáticos extremos ultrapassaram 800 mil milhões de euros na Europa desde 1980 e só entre 2020 e 2023 ultrapassaram, em média, 44 mil milhões de euros por ano. Isto para o setor energético tem uma implicação muito clara, que também o Pedro passou como uma mensagem subjacente. Os padrões históricos deixaram de ser suficientes para prever o futuro. E durante décadas, os sistemas energéticos foram desenhados para um clima relativamente estável. Hoje, esse clima já não existe e isto está a obrigar o setor, de facto, a integrar a adaptação climática de forma muito mais estrutural, quer na gestão de risco, quer no planeamento, quer na sua operação e também, muito importante, nas suas decisões de investimento. Na prática, aquilo que vemos hoje no setor e também na experiência da EDP é uma integração crescente do risco climático na gestão da variabilidade hidrológica, na utilização de ferramentas digitais de previsão e monitorização e também na adaptação dos ativos e processos, enfim, procedimentos operacionais a cenários climáticos futuros. Dou-vos aqui um exemplo concreto, no caso da EDP, que é o Waterboard, uma plataforma de previsão hidrológica e climática desenvolvida pela EDP Produção no âmbito do Plano de Adaptação às Alterações Climáticas, lançado ainda em 2021, para apoiar a gestão da água e a operação das barragens. E esta ferramenta revelou-se particularmente importante na gestão dos episódios recentes das cheias do Mondego. Este é um dos exemplos. E alguns dos fenómenos que o Pedro Garrett referiu, nomeadamente o aumento da intensidade da precipitação extrema e da variabilidade hidrológica, começam hoje a ter impactos muito concretos na operação dos ativos energéticos. Por exemplo, em algumas infraestruturas hidroelétricas tem sido necessário reforçar medidas de proteção e operação associadas ao aumento do arrastamento de material linhoso e detritos durante episódios de precipitação extrema. Fenómenos que, historicamente, tinham uma expressão menor. Eu creio que a principal mudança é esta. Já não basta otimizar eficiência, nem otimizar performance, teremos também de preparar os ativos e os nossos sistemas para uma maior volatilidade e incerteza climática. E para terminar, diria que as prioridades hoje são 3. O Pedro Ribeiro já mencionou, mas reforço. Primeiro, melhorar a capacidade de antecipação e previsão, maior resiliência operacional, integração da adaptação climática no planeamento e também no investimento. Isso reflete uma mudança profunda na forma como o setor hoje energético olha para o risco climático. Adaptação e resiliência passaram a integrar de forma necessária e completamente estrutural a gestão operacional dos nossos sistemas. Obrigada, Pedro Couto, por esta sistematização. E agora passo a palavra ao Pedro Terras Marques e um bocadinho a perspectiva da redes e perspectiva redes elétricas. Bom,
naturalmente também cumprimentar todos e agradecer o convite. Eu gostaria de começar por uma breve apresentação da E-Redes, porque sendo uma empresa do Grupo EDP e que naturalmente responsável pela gestão da rede de distribuição, tem um conjunto muito alargado de ativos que estão à sua responsabilidade e, portanto, se calhar nem toda a gente tem a noção dessa dimensão, mas era importante também dar essa caracterização. Portanto, a E-Redes gera um total de 236 mil quilómetros de fios na sua extensão total, entre alta, média e baixa tensão. São 436 subestações de alta e média tensão e depois são complementadas por cerca de 72 mil postos de transformação de distribuição, mais cerca de 26 mil de postos de transformação de cliente, e que percorrem Portugal inteiro, portanto, no sentido de garantir o fornecimento de energia elétrica a todos, com qualidade e segurança, e, portanto, trata-se de uma dimensão e capilaridade que implica ter uma componente de operações particularmente robusta e naturalmente abrangente. 80% desta rede é aérea e, portanto, será logo particularmente sensível aos riscos climáticos que têm sido aqui abordados. E, para além disso, há uma parte muito significativa, cerca de 30 mil quilómetros, que está colocada em meio florestal e que, portanto, do ponto de vista operacional, contém também desafios acrescidos e especificidades. E, portanto, esta caracterização permite também induzir que, do ponto de vista da experiência adquirida pela E-Redes relativamente a fenómenos que impactam com a rede de distribuição, é vasta. Portanto, eu sinalizaria, até para corroborar um pouco com a experiência prática que nós temos da apresentação do Pedro Garrett, que o IPMA sinalizou entre 2000 e 2026 80 fenómenos atmosféricos extremos de diferentes intensidades e abrangências territoriais, mas relativamente aos quais, naturalmente, a Rede Nacional de Distribuição foi exposta. E, em particular, há uma duplicação do valor médio dos fenómenos extremos ocorridos da primeira para a segunda década, tendência que se mantém nesta terceira década, ainda que só vamos aqui iniciar o sexto ano. E, portanto, sem prejuízo de uma abordagem da vertente do planeamento e da construção da rede, que naturalmente é muito importante, eu gostaria de enfatizar aqui o foco da preparação e da reação operacional face ao aumento da frequência destes fenómenos, que é algo particularmente importante para nós. E, portanto, decorrente desta experiência acumulada, nós temos naturalmente incutido uma cultura de prevenção e de preparação para melhor responder à ocorrência destes fenómenos. Está consubstanciada no nosso plano operacional de atuação em crise, que visa preparar as redes para responder a estes cenários de grande impacto, mas que, em particular, reorganiza a empresa temporariamente algumas das suas áreas de uma forma diferente para autonomizar a resposta operacional e, sobretudo, também a mobilização de meios excepcionais, sejam humanos ou de equipamentos. E tem uma componente também muitíssimo relevante na especificação e na capacitação das pessoas para o treino periódico, porque não basta apenas não treinarmos este tipo de situações, que quando se nos deparam, naturalmente, este treino ajuda-nos a estar mais e melhor habilitados para podermos responder. Eu sinalizaria, entre os cenários que nós treinamos regularmente, a grande simultaneidade de avarias, que naturalmente está aqui ligada aos fenómenos atmosféricos. Nós gerimos a rede a partir de 2 despachos e, portanto, também simulamos a perda de um dos despachos, a perda de um data center. A resiliência comunicacional, que é muito importante nestas alturas e, portanto, também temos frequentemente o dia da rádio ou o dia do satélite para testar estes meios de comunicação alternativos, sendo que hoje sobretudo as comunicações por voz estão naturalmente dependentes de fornecedores privados. Os ataques cibernéticos à rede elétrica é uma coisa também cada vez mais frequente e que temos de estar atentos. E depois treinamos inclusivamente cenários com entidades externas que são particularmente relevantes. Gostaria de mencionar o blackout, que é um cenário treinado e testado em conjunto com a REN, enquanto gestora global do sistema elétrico, e que, portanto, foi colocado à prova muito recentemente, enfim, sendo efetivamente o pior pesadelo que um engenheiro eletrotécnico com as minhas responsabilidades pode ter, mas felizmente correu bem, e também tem interação da parte da produção, naturalmente ligada às centrais de Black Start. E depois há aqui um outro fenómeno que, enfim, não tem tanto a ver com a parte ambiental, mas que tem a ver com a ameaça terrorista aos despachos, ligado, digamos, aqui a infraestruturas críticas. Este é um cenário treinado naturalmente com o grupo de operações especiais da Polícia de Segurança Pública, sobretudo para conhecer as nossas instalações. E, portanto, apesar de haver aqui esta vertente, sobretudo operacional para a resposta a estes eventos, o próprio POAC também é ativado para eventos especiais, sobretudo programados, mas sobretudo de grande visibilidade, tendo em conta a importância do fornecimento de energia elétrica. Eu salientaria, por exemplo, para dar 2 exemplos recentes, as Jornadas Mundiais da Juventude ou a realização de eleições para o Parlamento Europeu, recentes em formato eletrónico. Portanto,
também obrigaram essa mobilização. E, portanto, aqui é sobretudo mostrar esta cultura de preocupação e de prevenção na resposta, traduzida pelo POAC, mas que é um documento que está em permanente atualização, porque em todas estas situações há aprendizagens novas, há evoluções, mas a natureza cíclica, portanto, que visa a sua preparação, a capacitação, a prontidão e a resposta operacional e a melhoria contínua, é naturalmente aqui fundamental para podermos responder. Eu achei aqui particularmente importante porque, se calhar face aos demais colegas, esta parte da resposta operacional era importante aqui enfatizar, sem prejuízo de poder, porventura, em futuras questões, falar sobre a questão do planeamento. Muito bem, Pedro, é isso. E tinha deixado o Pedro Terras Marques para final nesta primeira ronda, precisamente porque queria começar por si, queríamos discutir um bocadinho ou aprofundar esta componente de antecipação, de planeamento, de prevenção, de preparação, e tanto, no fundo, era se calhar dar um bocadinho de continuidade à intervenção que estava a fazer, mas sobretudo olhar para como é que o planeamento, no caso das redes elétricas, tem vindo, no fundo, então, a integrar esta crescente exposição a eventos climáticos extremos, que no vosso caso, enfim, acaba por ser de natureza diversa, podem ser ventos e tempestades como aconteceram, podem ser incêndios, podem ser uma série, portanto, como é que preparam... Inundações, podem ser inundações. Inundações, exatamente. Portanto, se calhar começava pelo Pedro e depois passava aos colegas. Muito bem. Então, vamos ver, do ponto de vista as redes são projetadas para resistir a este tipo de eventos, naturalmente até a um certo ponto, e depois, havendo o dano, através de redundâncias, telecomando e coordenação operacional para promovermos a reposição tão breve quanto possível. E, portanto, aqui é importante salientarmos dois aspectos nevrálgicos na perspectiva das redes. Por um lado, é o cumprimento da legislação técnica que está em vigor, e depois, por outro, do ponto de vista de investimento, sendo uma empresa regulada, porque opera num monopólio natural, há um escrutínio imenso na definição dos investimentos que propomos e depois dos que são aceitos e que ficamos obrigados a implementar. E, portanto, é neste enquadramento que a redes naturalmente se movimenta. Historicamente, também era importante dar nota de que Portugal foi um país que eletrificou tarde a sua rede, sobretudo na década de 70 e de 80. E, portanto, procurámos eletrificar rapidamente, num contexto de baixo consumo per capita e também, sobretudo, uma elevada dispersão territorial, o que conduziu, sobretudo, à adoção de soluções fortemente condicionadas por constrangimentos financeiros de curto prazo, enfim, que recorrentemente, aparentemente, se vão mantendo. No entanto, apesar desta altura, portanto, o critério base de planeamento priorizar a eficiência económica em detrimento da resiliência e da continuidade de serviço, nós, sobretudo, nas duas primeiras décadas deste século, e é uma tendência que se mantém, do ponto de vista do planeamento, tem sido realizado um esforço muito significativo, por exemplo, na duplicação das alimentações de todas as nossas subestações da rede de alta tensão por dois caminhos alternativos. As subestações, muitas delas estão providas com dois transformadores que dão recurso perante a falha de um deles, e mesmo os semi-barramentos no médio. Eu quis entrar em temas um bocadinho técnicos, mas é só para explicar que, do ponto de vista da concepção destas infraestruturas críticas, há esse cuidado, e, portanto, os próprios quadros metálicos também são seccionáveis, e cerca de 2/3 das nossas subestações são reconfiguráveis pela rede média tensão, ou seja, se perder a rede de alta tensão, a rede média dá aqui naturalmente um grande apoio do ponto de vista da reconfiguração da rede. Houve e continua a haver um enorme investimento do ponto de vista da redundância ativa, ou seja, de criarmos caminhos alternativos para todas as linhas de média tensão, que já é um nível de capilaridade diferente, e depois, sobretudo, um investimento cada vez maior do ponto de vista do telecomando, que é um vetor essencial na rapidez da reposição e da própria eficiência operacional, e que nós, neste momento, a nível da rede de distribuição, temos instalado cerca de 10 mil pontos e até 2030 temos aqui um plano ambicioso de, pelo menos, reforçar com mais 30% esse número de órgãos. E portanto, se isto do ponto de vista de planeamento tem-se revelado oportuno, basicamente também existe uma outra vertente, e agora volto aqui um bocadinho atrás ao tema que já tinha falado da resposta operacional, em que, para além das unidades móveis de geração, por exemplo, a dotação de centrais móveis, que são basicamente unidades de geração de grande capacidade e que têm um sistema de proteção associado e que pode, numa situação de uma avaria complicada, funcionar em ilha para alimentar um conjunto de postos de transformação ou unidades de transformação móveis, sejam subestações ou quadros metálicos móveis, kits de intervenção rápida com postos articulados, extensões de cabo, enfim, há todo um conjunto de equipamentos que temos
comprado ao longo do tempo em função da aprendizagem, em função também das necessidades e daquilo que vamos aprendendo com problemas não só aqui em Portugal, mas também, sobretudo, com outras congêneres. Agora, eu não posso deixar de fazer aqui a transposição para aquilo que aconteceu relativamente ao comboio de tempestades. É que, efetivamente, sobretudo com a depressão Christine, ficou demonstrado que não há redundância que substitua a resistência. E, portanto, não é possível termos níveis de redundância quando o que está em causa são milhares de troços de rede e de infraestruturas que são danificadas em todos os níveis de tensão. E, portanto, quando se perde simultaneamente, numa zona muito concentrada, partes significativas da rede de alta, de média e de baixa tensão, é terrível. E, portanto, acho que é uma das principais lições, que já foi aqui traduzida também na apresentação inicial do Pedro Garrett, mas esta adaptação climática nos vai obrigar a fazer mais investimentos, mais significativos na resiliência da rede e, naturalmente, numa redundância progressivamente mais subterrânea para um maior reforço da nossa rede. Muito bem, Pedro, obrigada. Já lá vamos à resposta operacional e às lições aprendidas. Aliás, já temos uma pergunta no chat um bocadinho nessa linha, mas já lá voltamos. Se calhar agora passava a palavra ao Pedro Ribeiro e um bocadinho, quer dizer, olhamos para as redes, olhamos agora do ponto de vista enfim, do lado da produção, dos produtores, de que forma é que os riscos climáticos estão então a influenciar a operação e até os investimentos no setor? Da vossa perspectiva? Mais os investimentos. Nesta fase, mais os investimentos da operação deixaria para a terceira parte, mas pronto, em relação aos investimentos, o que é que eu vou dividir a minha resposta nos diferentes fatores de risco que temos aqui. Portanto, ou seja, em termos o principal fator, portanto, que tem a ver com a água, não é? Portanto, temos a escassez. A escassez não há outra solução senão para garantir níveis de rentabilidade mais ou menos parecidos nos ativos, só temos uma solução, que é utilizar melhor a água. Portanto, ou seja, modificar os processos, eventualmente substituir máquinas mais antigas por outras com mais eficiência, ou eventualmente promover a hibridização, ou seja, construir uma produção sinergética com outras fontes que permitam complementar a operação através da operação hídrica. Não é? Segunda vertente, o excesso de água. Aí, digamos, as infraestruturas têm que ser preparadas para lidar com esse excesso que eventualmente pode aparecer. E, portanto, ou seja, quais são os investimentos que aí terão de ser feitos? Estudos, primeiro de tudo, tem que se conhecer, tem que se projetar, tem que se adaptar e em função dos resultados, adaptam-se as estruturas hidráulicas a essas novas provisões. Portanto, tipicamente nas barragens grandes, neste momento estão preparadas para lidar com cheias com um período de retorno de 2.000 anos. Eram 2.000 anos, o novo regulamento de segurança de barragens, a partir de 2006, 2007, impõe 2.000 anos, portanto, e foi feita uma campanha de verificação de que as estruturas hidráulicas são capazes de lidar com cheias, com esse período de retorno. Portanto, estamos a falar de cheias muito significativas e, portanto, isso tem que ser tomado em conta no dimensionamento hidráulico. Outra vertente, a vertente de temperatura, muito importante, porque, obviamente, a temperatura, os equipamentos dependem da temperatura. Há alguns equipamentos de produção, nomeadamente aqueles que estão mais expostos no exterior, como é o caso das subestações e os transformadores, mas também no interior das centrais, como os geradores, principalmente, tem que se garantir que são capazes de continuar a operar nas mesmas condições, com condições ambientais mais agressivas. E, portanto, isso aí pode implicar substituição de equipamentos ou modificação das condições de operação, pode implicar de-rating. Portanto, o de-rating digamos, estabelecer que um equipamento a partir de determinada temperatura ambiente não pode de forma nenhuma operar com um determinado nível de potência, tem que ser reduzido, não é? Ou então também na parte outra vertente que nós temos dedicado alguma atenção é na proteção contra efeitos de temperatura sobre os nossos funcionários. Isso aí, digamos, tem digamos, alguma importância, porque obviamente não é a mesma coisa trabalhar com condições de temperatura de 30 ou 45 graus no exterior. Então, tem que haver planos para isso. Isso, digamos, eu diria que são as grandes linhas, não é? E que podem promover investimentos importantes na adaptação e resiliência dos nossos ativos. Senhora, obrigada, Pedro Ribeiro.
E agora passo a palavra para o Pedro Couto, um bocadinho fazendo um zoom out, não é? Olhando aí para a perspectiva europeia, quais é que considera hoje, e no fundo a discussão que vem sendo feita até no contexto da Euroelectric, quais é que considera que são hoje os principais riscos sistémicos e os desafios estratégicos para a resiliência climática do setor elétrico? Bem, ao nível da Euroelectric existe hoje uma consciência muito clara de que o sistema elétrico europeu está a entrar numa fase de exposição a riscos climáticos sistémicos e profundos. De acordo com a Agência Europeia do Ambiente, a Europa está atualmente a aquecer aproximadamente 2 vezes mais rápido do que a média global, e a primeira avaliação europeia dos riscos climáticos identificou 36 riscos críticos e interligados para a Europa, muito diretamente ligados à energia, à água e também a infraestruturas críticas. Muitos desses riscos estão associados à crescente pressão sobre os recursos hídricos, o Pedro também mencionou isso, o Pedro Ribeiro, ao impacto de eventos extremos em infraestruturas críticas, à probabilidade cada vez mais crescente de impactos em cascata e à vulnerabilidade das cadeias de abastecimento e da segurança estratégica. Eu diria que o ponto fundamental é que quanto mais eletrificamos a economia, mais crítica se torna a resiliência do sistema elétrico. E isso cria um enorme desafio para a Europa. Existe também uma consciência crescente e muito presente hoje na discussão europeia de que a economia e a sociedade europeias ainda não estão suficientemente preparadas para estes riscos, os atuais e também os futuros, e que a preparação das empresas para estes riscos depende fortemente de fatores sistémicos, mas que estão fora do seu controle. E isto digo que dependem das infraestruturas públicas, se são ou não são resilientes, do próprio ordenamento do território e também de alguns enquadramentos regulatórios que ainda não existem e que deveriam ser coerentes. Porque nós hoje não falamos apenas de proteger ativos isolados, estamos a falar aqui de uma resiliência do sistema como um todo, e das interdependências entre energia, água, telecomunicações, transportes, proteção civil. Portanto, há uma crescente preocupação com a continuidade operacional destes sistemas energéticos, da segurança hídrica e também da capacidade de resposta perante estes eventos extremos cada vez mais frequentes e complexos. Eu diria que hoje coloca-se novamente um desafio particularmente importante, é garantir que a resiliência evolui à mesma velocidade da transição energética e da eletrificação da economia. Isto não é fácil e, portanto, no fundo, o sistema elétrico europeu terá de operar num contexto climático muito diferente daquele para o qual foi originalmente desenhado. Obrigada, Pedro. Muito interessante, já lançar aqui pistas para outras conversas que aqui ainda vamos ter. Se calhar, assim, eu diria, avançamos para uma parte mais relacionada com a resposta operacional e a atuação no terreno e liga com uma questão aqui também já colocada no chat, e por isso passo agora a palavra ao Pedro Terras Marques para, no fundo, ele nos explicar quando estes eventos ocorrem, quais é que são os principais desafios que sentem, não é? Do ponto de vista mais operacional, no terreno, e que aprendizagens, que lições aprendidas, aqui surge aqui a pergunta aqui de um colega, têm resultado nomeadamente, das situações mais recentes, como foi a tempestade Christine, mas enfim, também no contexto de incêndios, enfim, que aprendizagens vêm colhendo e refletindo, obviamente, na vossa operação e atuação. Uma das primeiras coisas que eu faço todos os dias e que é recorrente é perceber que avarias é que houve durante o período da noite e ler a previsão do boletim meteorológico para os próximos dias. E, portanto, de forma recorrente, é fundamental para nós, do ponto de vista operacional, acompanharmos as previsões meteorológicas e também de toda a informação relevante ao nível da proteção civil, que, aliás, temos naturalmente contactos frequentes para acompanharmos tudo o que se passa, não só relacionado com fenómenos meteorológicos, mas pode impactar naturalmente com o abastecimento de energia. E, portanto,
esse acompanhamento é sempre um acompanhamento muito, muito relevante. Por exemplo, no caso do Christine, nós no dia 26, e portanto já vínhamos com 2 tempestades, já tínhamos passado a Ingrid e o Joseph, que foram relativamente calmas, mas, portanto, isto aconteceu numa quarta-feira e já, logo na segunda-feira de manhã já sabíamos que vinha uma tempestade particularmente forte, e começamos a receber informação atualizada sobre essa evolução. Muitas vezes aquilo sempre que esperamos é que ou haja uma perda de intensidade ou haja um desvio mais para norte ou mais para sul e, portanto, nos livre desses problemas. Mas aqui, depois, a preocupação foi sobretudo saber o ponto de entrada, porque também havia alguma incerteza relativamente a isso. E, portanto, toda essa informação foi sendo trabalhada nos 2 dias anteriores, mas no dia 27, portanto, na véspera, digamos, da entrada do Christine, nós já tínhamos o nosso plano operacional de atuação em crise ativado para as 0 horas do dia 28, tínhamos cancelado todos os trabalhos programados para a zona que estava mais prevista do ponto de vista de impacto, porque, entretanto, inicialmente a zona seria entre Aveiro e Mira, depois foi descendo até ficar mais centralizada na parte de Leiria. Nós reforçamos os meios nos despachos, reforçamos os meios no contact center, nós mobilizamos inclusivamente equipas que ficaram pré-posicionadas durante a noite em alguns pontos, porque nestas situações já sabemos que vai sempre haver aqui um impacto, deixa-se passar aquele impacto mais confuso e quando começam a ver as equipas para o terreno, elas já estando pré-posicionadas, conseguimos começar a fazer o levantamento dos estragos mais rapidamente. Inclusivamente mobilizámos todo o nosso parque de telefones satélite, que tinha sido reforçado como uma das medidas que tinha saído do blackout e que tinha sido colocado também na zona centro. E portanto, apesar de toda esta preparação e mobilização, que é recorrente para este tipo de situações, uma coisa é prepararmos e sabermos, aliás, os gabinetes de crise naturalmente estavam, seja o gabinete de crise nacional, seja os gabinetes de crise regionais e os centros de operação local que estavam ativados. E depois uma coisa é termos toda esta preparação, é planearmos e treinarmos para diferentes cenários, depois outra coisa é a realidade com que nos deparamos. E, portanto, eu gostava aqui, eu não sei, eu às vezes tenho esta dificuldade porque eu tive várias vezes em Leiria, naturalmente tive acesso a muita informação relativa, muitas fotografias, vídeos e tudo mais, mas eu não sei se às vezes as pessoas têm noção do que é que ali aconteceu. E eu gostaria só de dar aqui alguns números globais antes de entrar especificamente nos danos na rede de distribuição, mas 60% do edificado de Leiria teve danos. O Expresso noticiou que pelo menos 5 milhões de árvores foram partidas, arrancadas ou tombadas. O exemplo da A17 ou da A8 que estiveram interditas durante bastante tempo a trabalhos de limpeza. Aliás, quem ainda não teve a oportunidade de ver a Leiria, basta fazer a A17 e a A8 até Mira e depois volta para trás, vindo de Lisboa ou de norte para sul, enfim, fazer este trajeto e ver o nível de devastação que parece uma cena tipo da Guerra dos Tronos em que um dragão chegou ali e derrubou aquelas árvores todas. Portanto, é uma massa de combustível que está por ali espalhada que é completamente que ficou danificada. Os danos na REN foram uma coisa colossal. A REN, que é uma rede de transporte com outra resiliência completamente diferente, também teve danos sem qualquer tipo de precedente. E naturalmente que depois, perante uma situação destas, é muito complicado estarmos a reconstruir uma rede que está sobretudo danificada ao nível da distribuição em 3 níveis de extensão. E só para dar aqui uma ordem de grandeza, nós já tínhamos tido naturalmente alguns problemas, sobretudo na rede de alta tensão, que é a nossa rede mais robusta do ponto de vista da atuação, alguns problemas, mas nada que se equiparasse a termos 24 subestações afetadas por esta tempestade. As primeiras dificuldades nos primeiros dias eram de movimentação rodoviária, porque grande parte das estradas estavam limitadas, já para não falar para chegarmos ao pé das nossas infraestruturas para percebermos danos. Quer dizer, o trabalho de remoção de árvores foi uma coisa também em si, uma empreitada colossal. E naturalmente depois todo esse levantamento de danos teve que ser feito com recurso a helicóptero e a drones. E portanto, aqui tivemos que fazer uma mobilização sem precedentes de todos os meios. Nós parámos as nossas operações para concentrarmos toda a nossa capacidade operacional nesta zona de impacto. E naturalmente deixámos apenas contingentes mínimos para resolver as avarias que iam acontecendo nas outras partes de outras geografias. É público que tivemos aqui particular apoio também a nível internacional de outras geografias fora de Portugal, inclusive também a Eletricidade da Madeira também nos veio ajudar. Mas depois tivemos que montar uma operação logística de pessoas, de materiais, de alimentação, de geradores, abastecimento de geradores, maquinaria pesada. Nós recorremos a coisas que, enfim, recorremos a tudo o que nos foi possível para repormos a rede da forma mais expedita e mais rápida possível. Sendo que neste momento
ainda estamos a fazer trabalhos de consolidação numa rede que foi reposta de forma célere para garantir que as pessoas tinham energia. A rede não está ainda consolidada e, portanto, teremos trabalho seguramente até ao final do ano para repormos toda esta questão. E, portanto, numa situação destas, em que estas alterações climáticas vêm para ficar, a resiliência das redes, a necessidade progressiva da eletrificação do consumo e a transição energética, eu diria que hoje há naturalmente aqui uma consciência maior do ponto de vista das decisões, que em tempos passados, se calhar, eram mais difíceis de serem aceitos e que agora, do ponto de vista da resiliência, de criar um reforço nesta rede que é particularmente sensível. Aliás, o IPMA, em 2014, na sequência de um outro regime perturbado, chamou esta região, precisamente ali do litoral centro, a geografia da vulnerabilidade. E naturalmente, das tempestades do Atlântico é por ali que elas entram, também muita influência dos incêndios, e tem que haver efetivamente essa consciência. Eu não queria deixar de investir aqui mais 90 segundos só para, sem querer fugir à questão das lições aprendidas para nós, mas há aqui um ponto para mim que era muito importante deixar, era do ponto de vista da consciência de todos nós enquanto sociedade, porque penso que foi público que muita gente, nós demorámos bastante tempo a repor muitas pessoas afetadas e houve uma compra massiva de geradores para as pessoas terem energia em suas casas, e eu acho que até agora temos dado como adquirido, e isso é positivo, que ligamos um interruptor e temos energia disponível e que é um sinal de confiança na evolução da qualidade de serviço. Mas, em boa verdade, este esforço não é apenas do operador da rede de distribuição ou dos operadores da rede de distribuição ou das empresas de produção de eletricidade, é da sociedade como um todo. E aquilo que nós também temos vindo a notar é que há muitas indústrias e serviços que ainda, em função daquilo que são os seus processos produtivos, não têm autonomia, alguma independência energética para este tipo de fenómenos, e portanto também gostaria de deixar aqui esse alerta para uma reflexão interna, porque se isto vai voltar a acontecer de uma forma mais frequente e de uma forma mais intensa, não será apenas e só um operador da rede de distribuição com toda a sua cadeia logística a conseguir resolver isto em tempo oportuno. Há um outro tema também que começa aqui a surgir, que é o da cooperação internacional. Quando falamos de cooperação internacional... Um minuto para conseguirmos ainda passar aos colegas. Então, eu passo o tema da cooperação internacional, pronto, eu não quero abusar aqui do tempo e da vossa tolerância. É só para termos também a oportunidade, estes webinars são assim, de facto, uma hora e pouco, portanto, para dar a oportunidade aqui aos colegas, e peço desculpa por interromper, mas se calhar passava ao Pedro Ribeiro, para também um bocadinho nos dar a perspectiva, uma vez que a Movera, no fundo, gera ativos hídricos, não é? Obviamente olham para as centrais hidroelétricas, qual é que é o papel que vê nestas centrais na resposta a eventos extremos e a gestão de risco, quer na promoção da resiliência energética, mas também a resiliência hídrica. No fundo, aqui o papel das centrais hidroelétricas, Pedro Ribeiro. Papel, gestão de cheias, no número de tempo. A gestão de cheias é um fenómeno que, portanto, o controle das cheias a partir das centrais, das barragens, no fundo, né? As centrais não têm aqui papel, precisa de preparação, ou seja, como tudo, precisamos. A primeira coisa, temos que saber que tipo de cheias é que pode acontecer e quais são os efeitos ajusante e montante, ou seja, estudos de cheias essenciais. A partir daí, preparar processos para definir ações, estabelecer canais de comunicação com as entidades relevantes, desde a APA, no nosso caso a PDL, as autoridades de proteção civil municipais e nacionais, informar todos os stakeholders, as pessoas que digamos, podem ser afetadas, juntas de freguesia, sessões de informação, toda a gente tem que saber, quando toca a sirene de inundação, o que é que tem que fazer, não é? Ou seja, isso não é coisa que se possa improvisar. Há aqui um trabalho de preparação importante que tem que ser feito em função daquilo que se conhece que pode acontecer no Rio. Depois, aquilo que também já foi dito, monitorizar, ou seja, nós temos que acompanhar diariamente, hora a hora, a evolução da situação meteorológica. Portanto, temos que saber, mesmo que muitas vezes as previsões não se verifiquem, temos que estar preparados para que se verificarem ou até se agravarem, digamos, acionar todos os processos que já foram preparados. E depois, obviamente, a operacionalização de tudo isto. E aí, digamos, isto é um esforço coletivo, toda a gente envolvida na operação está envolvida, desde os meteorologistas, o centro de despacho, as equipas operacionais, as equipas de comunicação que permitem, digamos, fazer uma interface, que muitas vezes é o despacho, com interface com as entidades, e obviamente as próprias entidades em si, que têm que, digamos, de proteção civil, que têm que estabelecer as condições se for preciso fazer evacuações ou outro tipo de coisas.
Isso do lado das cheias. Do lado da resiliência hídrica, o Pedro Garrett já apresentou o caso da Calheta e não é muito diferente do que digamos, ele apresentou. Ou seja, as barragens constituem uma reserva de água. A reserva de água é muito importante em termos para todas de irrigação, garantia de abastecimento. Não nos podemos esquecer, digamos, que o país é completamente seco no verão, não é? Ou seja, se não, muitas vezes fala-se com as barragens, mas se não houvesse barragens, muitas vezes eu não sei onde é que se iria buscar a água para garantir que tínhamos abastecimento durante o verão. Tem a questão da irrigação agrícola, que é importantíssima, a reserva de água para combate a incêndios também é importante. Há a questão lúdica, digamos, estabelecer ali umas praias e umas albufeiras para questões náuticas, e aquilo que, do nosso ponto de vista, muito enviesado, é o mais importante, é a reserva energética também, não é? Ou seja, o facto é que, digamos, utilizando alguns dados apenas das barragens que estão dedicadas à produção de energia, existe lá, digamos, uma reserva hídrica suficiente para mais ou menos um mês de consumo energético nacional, sem mais de 8%, e 2,7 meses de produção hídrica média, ou seja, neste momento a capacidade máxima das albufeiras dedicadas à produção hidroelétrica é 3.250 gigawatts-hora, e isto é, o consumo em Portugal é à volta de 4.500, à volta disso, portanto estamos a falar de 72% de consumo no mês e 2,7% da produção hídrica. Portanto, nesta vertente de reserva energética também é muito importante digamos, não é completamente por acaso, digamos que quando existem situações de escassez, o ênfase e a forma como as autoridades e a própria REN olham para as reservas hídricas é muito aguda, digamos assim. E para já fico por aqui, mas não obrigadíssimo. Obrigada, Pedro Ribeiro. Eu acho que destas duas intervenções últimas, do Pedro Terras Marques e do Pedro Ribeiro, também, enfim, destaco, e o Pedro Terras Marques queria falar um bocadinho mais disso, que é de facto da cooperação, que na verdade não pode só ser um operador ou um agente a conseguir dar resposta e no fundo a preparar-se e dar resposta. No fundo há aqui uma necessidade de uma cooperação e articulação entre diferentes entidades, desde logo, obviamente, a nível nacional, mas também, diríamos, internacional, se o Pedro tivesse tido a oportunidade de falar mais um bocadinho, o Pedro Terras Marques. E agora passo a palavra aqui ao Pedro Couto, um bocadinho para olharmos para o futuro e já ir fechando, não é? No fundo, que mudanças é que, face às questões que estão em discussão e eu gostei muito da frase em que o Pedro dizia: a resiliência tem que evoluir à mesma velocidade que a transição energética e a eletrificação. E, portanto, que mudanças aqui são esperadas no quadro regulatório europeu e também nacional que têm impactos ou podem vir a ter impactos no setor elétrico? Muito brevemente, de facto, nós estamos atualmente a assistir a uma evolução muito significativa do enquadramento europeu e nacional nesta matéria, e é precisamente neste contexto que a Comissão Europeia está a preparar um futuro quadro europeu integrado de resiliência climática e gestão de risco. Tivemos recentemente uma consulta pública que terminou no início deste ano, e este novo quadro deverá ser publicado no final de 2026. O objetivo deste novo enquadramento, é promover uma mudança mais estrutural na forma como a Europa se prepara e vai gerir riscos climáticos. Uma nota, um dos conceitos centrais que virá neste quadro, ou desta evolução, é Climate Resilience by Design, ou seja, integrar a resiliência climática desde o início no planeamento, nas infraestruturas e também nas decisões de investimento. Por outro lado, ao nível nacional, existe também uma evolução que já se começa aqui a verificar, quer na revisão da Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas e também através da entrada em vigor do Decreto-Lei 22 de 2025, que transpõe a Diretiva Europeia relativa à resiliência das entidades críticas. Este enquadramento nacional, este novo enquadramento nacional, é particularmente relevante para efeitos do setor elétrico, que passa a ser formalmente integrado no quadro de entidades
críticas essenciais. Isto na prática o que significa é que os operadores passam a estar sujeitos a requisitos mais estruturados de avaliação de risco e continuidade operacional, incluindo a elaboração de planos de resiliência, medidas de prevenção e também resposta a incidentes e maior coordenação com as autoridades e entidades da proteção civil. Portanto, tudo isto vai exigir naturalmente investimentos muito significativos em adaptação e resiliência, e acho que esta é a principal mensagem europeia, é o custo da inação climática pode tornar-se superior ao custo da própria transição e, portanto, temos que ter em atenção que não fazer nada vai custar mais do que a própria transição, e acho que é uma mensagem que fica um pouco deste webinar e de todas as intervenções. No fundo, em termos europeus, eu diria que o grande desafio será transformar esta grande ambição, que é normal e é típica europeia, em implementação efetiva no terreno. Obrigada, Pedro Couto. Aqui grandes desafios para o futuro e fica aqui esta ideia de Climate Resilience by Design, não é? Eu não queria deixar de olhar, bem, fui olhando obviamente para o chat e para as perguntas que foram sendo colocadas, tentei ir fazendo alguma ponte. Há aqui uma ou duas questões aqui mais dirigidas para barragens, se calhar eventualmente puxava aqui o Pedro Ribeiro aqui para uma questão ou duas, se quiser fazer algum apontamento, se tiver oportunidade. Por um lado há uma pergunta sobre podem as atuais grandes barragens, muitas delas construídas nas décadas de 50 e 60, suportar e serem adaptadas para o novo regulamento que obriga a suportar cheias de 2000 anos. E há uma segunda questão, Pedro Ribeiro, são feitos simulacros de prevenção e cheias entre os vários intervenientes onde se incluem as barragens? Com que periodicidade? Se quiser dar aqui mais alguma informação do lado do vosso lado, Pedro, que seja possível. Sim, pronto, ou seja, a adaptação é sempre possível, não é? Pode ter custos maiores ou menores, dependendo de cada caso. Isto não há uma resposta geral para esta pergunta, há uma resposta, isto é caso a caso. Mas, de uma forma geral, as adaptações são sempre possíveis, podem ser mais complexas, mas de qualquer forma é sempre possível fazer uma gestão adaptativa. Ou seja, aqui muita da gestão de cheias nessas barragens tem a ver com antecipar, ou seja, aqui a questão é trocar tempo por espaço, ou tempo por volume, ou seja, nós podemos, na previsão de que vem, digamos, uma cheia importante, pode-se, digamos, antecipar o efeito dessa cheia, promovendo o esvaziamento da albufeira, de maneira a garantir algum encaixe, e isto, digamos, permite ultrapassar os picos das cheias com alguma facilidade. Portanto, isto é uma das coisas que são feitas quando não é possível, digamos, nomeadamente construir, neste caso é mais órgãos de descarga, não é? Ou seja, eventualmente em algumas configurações não será fácil instalar novos órgãos de descarga, ou será mesmo completamente impraticável. Em relação, digamos, aos ensaios, já são feitos, digamos, testes das sirenes e são feitas apresentações periódicas às entidades, portanto, nomeadamente isto é feito através das juntas de freguesia, são criados, digamos, prospectos, são feitas sessões públicas, é feita nomeadamente quando é instalado, portanto, isto é definido no PIE, e os simulacros, não há um simulacro em si de inundação, até porque isso obrigaria digamos, evacuar as pessoas todas e não poderia não ser muito popular, não é? Mas pelo menos é feita a sensibilização do que é que pode acontecer, e o que é que tem que fazer se acontecer algum alarme, mas esse tipo de atividade é coordenada com as proteções civis, bombeiros, de cada autarquia implicada, ou impactada neste caso. E sim, portanto, são feitos ensaios de meios de aviso e alerta. Não? Sim, senhor. Obrigada, Pedro. Eu acho que agora vamos terminando. Se calhar passava a palavra ao Pedro Garreta para, se calhar, uma mensagem final, se ele a quiser dar de como é que olha, enfim, para o futuro e deste tema e eventualmente impactos, atuação que tem que ser feita, sendo que queria interligar também ou aproveitar, pedir ao Pedro para se pode responder a esta pergunta que foi colocada também no chat, relacionada com a metodologia de avaliação de riscos, que se está alinhada com a norma de gestão de riscos, que geralmente a avaliação de riscos nas organizações tem dois
dois fatores e com o terceiro fator, se não estaremos a divergir de uma metodologia que devia ser uniforme nas organizações para simplificar e não complicar a sua sistematização. Não sei se tiveste a oportunidade de analisar e se podes dar uma resposta curta, rápida, só para não deixar esta questão mais relacionada com a metodologia por responder. Obrigado, Maria João. Eu acho que ao longo dos últimos, principalmente 10 anos, a metodologia de risco tem sido consolidada. É óbvio que há sempre uma evolução, uma melhoria, algo, temos que ter sempre a humildade de melhorar os nossos sistemas e atualizar as nossas metodologias, mas os resultados finais não têm que ser significativamente diferentes, têm que ser melhores, mas não são significativamente diferentes. Eu acho que a metodologia atualmente, a comunidade de adaptação às alterações climáticas aproximou-se bastante daquilo que já era o modus operandi da comunidade de risco, e eu acho que há aqui um casamento bastante importante. Daquilo que foi dito, e talvez puxando um bocadinho a brasa à minha sardinha, falou-se muito na questão da resiliência e na resposta. Mas eu continuo a achar que há aqui uma componente, que é uma componente que nós temos vindo a trabalhar bastante, que é, se nós temos a nossa cartografia de risco, não é? Com aquelas componentes de vulnerabilidade, exposição e perigo, bem consolidada nos nossos sistemas, que nos permite fazer com que eles sejam mais resilientes no futuro, porque é que perante, por exemplo, um evento como o Christine, nós não temos essa cartografia a ser produzida dinamicamente com base nos dados atuais, ou observados, ou aquelas previsões de 3 a 5 dias? E eu acho que é um bocadinho esse o caminho que estamos a seguir, e nós desenvolvemos uma plataforma que faz precisamente isso. Nós, 3 dias antes, por exemplo, do Christine, estávamos de 6 em 6 horas a produzir cartografia de risco, não é nem previsões meteorológicas, nem é outra coisa, é risco, a exposição, vulnerabilidade e a questão do perigo, que eram atualizados de 6 em 6 horas, e trabalhávamos com algumas entidades que já estavam a acionar um conjunto de medidas preventivas e de resposta que, segundo as Nações Unidas, esses sistemas, quando bem implementados, conseguem nos poupar até cerca de 30% em danos. E eu acho que é este o caminho que ainda nos falta. Ou seja, por um lado, estamos lá, já conseguimos, do ponto de vista tecnológico, fazer isso. No entanto, eu acho que este tipo de metodologias têm que ser transversais, principalmente aos setores mais críticos, mas transversais na sua gestão e para que as nossas decisões, principalmente aquelas de curto prazo, sejam mais eficazes na resposta. Muito obrigada, Pedro Garrett. Eu queria agradecer muito em particular a todos os oradores, Pedro Garrett, Pedro Terras Marques, Pedro Ribeiro e Pedro Couto. Estamos muito agradecidos pelos vossos contributos, foi muito interessante, não só o conhecimento trazido, mas também a experiência de terreno. Agradecer a todos, da nossa parte, já passarei a palavra à Inês, da nossa parte agradecer a todos os presentes e do lado da Elecpor continuaremos a dinamizar outros webinars sobre outros temas que sejam relevantes para o setor. Inês, passa a palavra. Muito obrigada, Maria João. Muito obrigada também aos oradores por todos os ensinamentos que passaram hoje. Acho que foram bastante úteis e deixaram aqui até bastantes formiguinhas no ar aqui no nosso chat. Muito obrigada a todos que estiveram aí até agora, até aqui ao final do webinar. Nós vamos enviar a gravação deste webinar a todos os participantes que deram consentimento para receber comunicação nossa. Caso não se lembrem que deram essa comunicação, esse consentimento, podem sempre enviar um e-mail para marketing@ccip.pt, que faremos chegar também a gravação da mesma. Pronto, terminamos assim o nosso webinar de hoje e muito obrigada a todos mais uma vez. Obrigada e um bom dia. Obrigada a todos. Obrigado, bom dia. Bom dia.